Olá, sou o professor Raimundo Amorim para mais uma aula com vocês, nossa turminha do terceiro, quarto e quinto ano. E hoje iremos trabalhar com o tema da nossa aula de hoje, medidas de comprimento. Medidas de comprimento, certo? E antes da gente iniciar falando da nossa aula sobre medidas de comprimento, podemos interagir um pouquinho mais com alguns questionamentos, né, galerinha? O que podemos fazer para medir o comprimento? Não é isso? Quais instrumentos podemos utilizar? Que unidade de medidas podem ser usadas? Você sabe como essas unidades foram surgindo ao longo da história humana? Então a gente vai pensar um pouquinho. Eh, Antigamente, os povos surgiram a necessidade de medir. E o que é que essas pessoas faziam? Será que tinham os instrumentos da nossa atualidade? Claro que não, né, galerinha? O que é que eles faziam para medir? Eles utilizavam parte do corpo para fazer suas medições, que são as medidas não convencionais. E que são essas medidas não convencionais? O polegar, que a gente conhece muito bem, o pé, o palmo, a jarda, que é essa figurinha aqui representada, e os passos. Vocês na casa de vocês aí, se vocês fossem medir quantos pés daria o espaço da casa de vocês aí, colocando um pezinho junto ao outro, será que vocês encontrariam quantos pés vocês marcariam aí, galerinha? E aí, que tal fazer esse teste aí em casa? É, Saber quantos palmos tem a mesa da casa de vocês. Aí vocês ir fazendo essas medições aí, utilizando medidas não convencionais. Era interessante, só que a gente tem que ter também um cuidadinho, porque, por exemplo, e os passos do meu pai? É igual os passos do meu? E aí? Aí a gente começa a perceber que essas medidas não convencionais, elas não são exatas, mas é necessário que a gente observe isso para a gente verificar como era que os povos antigos utilizavam para medir as coisas, não é isso, minha gente? Porém, a necessidade das medidas padrão tomou força. E foi o quê? Quando os homens iniciaram negócios em grande escala, na construção de casas, de navios e também em utensílios em geral. Houve essa necessidade para eles utilizar essas medidas grandes, essas coisas, e verificaram que as medidas não convencionais não era suficiente, pessoal. E a evolução da humanidade, tranquilo? Aí o que acontece? Vamos ver uma tirinha aqui para a gente entender um pouquinho mais e se apropriar mais da nossa aula de hoje, certo? Temos mesmo assim. Meça suas palavras. Caco, qual é a sua altura? Eu tenho 800 milímetros. Mudar a unidade de medida não vai te deixar mais alto. Cara, o que eu fiz para você? Veja, aí ele quis utilizar o que, minha gente? Quis utilizar termos já da unidade padrão, da medida de comprimento. Só que aí também foi um insulto, né, minha gente, com um coleguinha. Aí o que acontece? E os instrumentos de medida? Será que vocês conhecem esses instrumentos de medida? Será que esses instrumentos de medida tem na casa de vocês? Será que esses instrumentos de medida vocês verificam lá na escola de vocês? E aí, galera? Um dos instrumentos de medida que vocês gostam de estar na salinha de aula de vocês é o quê? É a régua. Quem não gosta de brincar com a régua? Aí o que acontece? Veja alguns instrumentos que podemos usar para medir o comprimento. A gente pode utilizar a régua, a gente pode utilizar a fita métrica, a gente pode utilizar o metro articulado, a trena. E a gente entender também que todos os instrumentos têm como base principal, a base principal aí é o metro. E a gente também compreender que um metro equivale a 100 centímetros. A gente não pode esquecer essa informação, hein, galera? Que um metro equivale a 100 centímetros. Tranquilo? Aí veja, quem é as formas padronizadas das unidades da medida de comprimento? A gente tem o quilômetro, a gente tem o hectômetro, a gente tem o decâmetro, a gente tem o metro, que é a base, e temos os decímetros, os centímetros e os milímetros. A gente precisa entender também que
As medidas maiores que o metro, que são as medidas maiores que o metro? A gente tem o quilômetro, a gente tem o hectômetro, a gente tem o decâmetro. E as medidas menores que o metro? A gente tem o centímetro, o decímetro e o milímetro. Mas a gente enxerga essas medidas no nosso dia a dia, vamos ver mais adiante. E quais são essas unidades de medidas mais usadas no nosso cotidiano? A gente utiliza mais o quê? Temos o quê? O quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Mas a gente percebe o quê? O quilômetro em si. Você sabe quantos metros tem um quilômetro? E aí? Já pararam para pensar quantos metros tem um quilômetro? É a gente não esquecer também que um quilômetro tem 1000 metros. Aí a gente poderia pensar de uma forma: será que a distância da sua casa à escola é em metros? É em quilômetros? A gente calcular isso aí? Será que essa distância, para facilitar a nossa vida, imagina a gente usar em centímetro, pegar uma régua que tem 30 centímetros e fazer essa medição. Será que quanto tempo a gente vai levar para a gente fazer tudo isso, né, galerinha? O que é que a gente poderia fazer? A gente já calcula essa distância em quilômetro. Não esquecer que um quilômetro, ele tem 1000 metros. Vamos pensar em uma situação. O deslocamento entre duas cidades, a gente pensaria que seria 4.000 metros. E eu perguntasse a vocês, quantos, quantos quilômetros temos nessa distância dessas duas cidades? A gente pensaria o quê? Se a gente entender que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, então a gente entender também que 4.000 metros equivale a 4 quilômetros, não é isso? 4.000 metros equivale a 4 quilômetros. Mas o que acontece também? Será que na casa de vocês, em alguns momentos, podemos utilizar essas medidas de comprimento no nosso cotidiano? Com certeza. Será que, imagina uma situação que a professora de vocês precisasse realizar um evento e cada um precisasse comprar um tecido para construir uma camisa para vocês participar do evento. E falasse, a professora falasse para vocês mesmo assim: João, Maria, vocês precisam comprar 600 centímetros, 600 centímetros de tecido para realizar a sua camisa. Aí a gente enxergar 600 centímetros, 1 quilômetro, um metro equivale a quantos centímetros? 1 metro equivale a quanto? A 100 centímetros. Lógico, 600 centímetros vocês precisariam comprar 6 metros. Só que acontece, professor, é uma quantidade muito grande para apenas uma camisa. Só que o que acontece, pessoal? A galerinha da turma de vocês vocês iam realizar um mutirão de camisas para distribuir para os coleguinhas da escola de vocês, certo? Lógico que vocês também precisam compreender essas unidades de medidas mais usadas no nosso cotidiano, certo, galerinha? Então a gente não esquecer quilômetro, não esquecer metros, não esquecer centímetro e também milímetro. Onde é que eu vejo o milímetro? A nossa régua, 1 centímetro, a gente tem que entender que é 10 milímetros, certo, pessoal? Então, vocês precisam dessas informações para o nosso dia a dia, para a gente começar e se familiarizando mais com a matemática, certo, meus amores? Então, espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e espero vocês até a próxima.